tema, vereadora Gladys Frisso. Vereadora Gladys. Peço declaração de líder para o PSDB, senhora presidente. Senhora presidente, eu cedo meu espaço à vereadora Rose Frigieri. Por cedência, a vereadora Rose Frigieri da tribuna. Bom dia, senhora presidenta, bom dia, mesa, bom dia, vereadores e vereadoras, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro, eu quero agradecer à vereadora Gladys Frisso pela cedência desse espaço. Quero comentar hoje uma questão muito importante para a nossa cidade, que é a questão da participação popular, da democracia, da cidadania. O artigo 1º da Constituição Cidadã, da Constituição de 1988, a nossa atual Constituição Federal, embora de lá para cá tenha passado por várias retaliações, através de várias emendas constitucionais, algumas melhores do que a própria Constituição, outras nem tantas, mas o artigo 1º ainda continua intacto e ele diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, no termos desta Constituição. Essa Constituição, que já tem alguns anos, ela prevê em vários artigos a participação popular. E uma delas, né, a mais importante, e é por isso que estamos todos e todas aqui, é o voto, aquele que é realizado de 4 em 4 anos. Mas o direito ao voto, conquistado através de muita luta no mundo inteiro, ele é apenas um destes direitos garantidos constitucionalmente. Além do direito ao voto, nós temos vários outros mecanismos previstos na nossa Constituição. Entre eles, os conselhos de políticas públicas municipais, que são hoje a base de sustentação da participação política numa cidade, no estado e mesmo no país. Eu falo isso em função de duas questões que eu quero abordar aqui hoje, mas também em função dessa discussão que está tendo de talvez mudar ou ampliar ou restringir a questão da paridade dos conselhos municipais. Nós entendemos que não é esse o objetivo da lei proposta aqui por vários vereadores. Nós entendemos que essa lei não busca mudar a participação dos conselhos que já existem até hoje, especialmente aqueles conselhos que fazem parte de um sistema e que tem a Constituição Federal acima da lei orgânica, como o Conselho Municipal da Saúde, o da Educação, o SUAS, né, da Assistência Social, vários outros conselhos que não serão afetados por esta lei. Inclusive, por esse motivo, nós pedimos, a bancada, né, através dessa vereadora, também pediu ao vereador Scalco, e que já tinha esse entendimento, de pedir a vistas para que se discuta mais esse projeto e toda essa discussão. Mas eu acho que essa casa e esse governo municipal faz muito pouco a discussão, realiza muito pouco a discussão da participação popular, cujo conselho é apenas um desses instrumentos. Então, nesse sentido, eu conversei com o vereador Camilles para que a Comissão Legislativa Participativa e Comunitária possa fazer uma discussão ampla, ouvindo todos os conselhos municipais, para que se evite também várias questões que não é o caso. Foi dito, né, que, enfim, a gente vai tentar realizar essa audiência, mas talvez só para o mês de julho. Então, nesse sentido, é muito tarde, nós precisamos que se realize uma audiência o quanto antes. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu faço parte também, já pedi ao vereador Juliano, presidente da comissão,
ou mesmo pela Frente de Combate às Intolerâncias. Nós vamos, de alguma forma, esta casa irá fazer a discussão com o Conselho. Eu acho importante que o vereador Schalck e os demais conselhos desde já se façam presentes, né? Porque eu entendo, eu já falei aqui em outros momentos, que nós, como Poder Legislativo e mesmo o Poder Executivo, precisa muito ouvir a sociedade civil organizada. As pessoas, os conselheiros municipais, assim como há pouco foi falado nessa sessão dos líderes comunitários, eles também são, de certa forma, vereadores sem salários. Porque os conselheiros, por exemplo, do Conselho Municipal da Educação, que é um que eu já participei, tenho a oportunidade de acompanhar, as reuniões são todas as terças de tarde, das 14, em torno das 17 horas. As pessoas não recebem remuneração para isso. Quem são das escolas, direções, professoras, não recebem créditos. As escolas não liberam. Por exemplo, quando eu participei, é porque eu era professora de manhã. E detalhe, eu tenho o meu escritório, que aí eu tenho mais flexibilidade de horário, e tirava uma tarde por semana para ir lá participar. Mas tem muitas pessoas da sociedade civil que, infelizmente, não conseguem participar desses conselhos, inclusive pela inviabilidade de horário, da questão que também não são remuneradas. Não estou aqui defendendo remuneração, mas estou dizendo que os conselheiros da sociedade civil, de certa forma, tem que ser valorizada e tem que ser garantida a estrutura para que realmente esses conselhos funcionem. Os conselhos é uma forma de tirar do papel aquilo que é garantido nas leis, seja ela na Constituição ou mesmo na nossa lei orgânica, e trazer para a realidade. E fortalecer o papel dessas pessoas é fundamental para que a gente realmente aprofunde a cidadania, o exercício da cidadania, a democracia no nosso país. O que os conselhos fazem? Eles são, de certa forma, uma ponte entre o que a sociedade civil pensa e o que o executivo possa ouvir. Mas não só o executivo. Nós aqui no Legislativo também precisamos valorizar e valorizamos o que os conselhos dizem. Porque eu acredito que mais do que nós aqui, ou o Poder Executivo, fazer suas políticas públicas, fazer as políticas públicas sociais de modo geral, e nós podemos pegar, são mais de 20 conselhos no nosso município, em todas as áreas, é ouvir quem está lá na ponta. É assim que se governa. A minha velha frase é aquela, né? A gente governa muito mais com a comunidade, ouvindo a comunidade, do que para a comunidade. Então, nesse sentido, né, eu acredito que os conselheiros, ele é o protagonista desse processo de consolidação da democracia em nosso país. Ser conselheiro é vivenciar plenamente a cidadania, é cuidar das nossas cidades, para também a população ser bem mais cuidada por elas. Um outro ponto que eu gostaria de levantar ainda aqui agora é em relação à participação popular de outra maneira que não só através dos conselhos e na elaboração de políticas públicas, que é a participação popular em se tratando da aplicação de recursos públicos. A aplicação, o orçamento público, ele é feito pelo Poder Executivo, ele é discutido, fiscalizado, existem emendas que nós aqui no Poder Legislativo podemos fazer, mas da mesma forma que eu falei que as políticas públicas devem ser feitas ouvindo a população, eu acredito que a aplicação do orçamento público também deve ser feito ouvindo a população. Nesse sentido, nós temos, desde
da década de 80, um instrumento que foi uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue a vereadora Rose, da tribuna, e declaração de líder da bancada do PT. Desde os governos petistas, foi criado o orçamento participativo. O orçamento participativo foi aplicado aqui na nossa cidade, nos governos Pepe Vargas, nos 2 governos. O orçamento participativo, ele é reconhecido por vários países internacionais, vários países e órgãos internacionais, como um exemplo de cidadania. Mas não só o governo Pepe Vargas, o próprio governo Sartori, o governo Alceu, eles seguiram, já lhe dou uma parte, eles seguiram com instrumentos de consulta à população de como aplicar o orçamento público, seja pelo orçamento comunitário. Então, nós temos em Caxias vários exemplos de consulta às comunidades, de qual realmente é a prioridade, onde vai ter, nesse bairro é preciso rua, é preciso priorizar creche, escola, posto de saúde, UBS, a comunidade sabe dizer isso. Na história de Caxias foram centenas de reuniões, de assembleias, milhares de pessoas envolvidas, seja no orçamento participativo, seja no orçamento comunitário. Infelizmente, isso foi interrompido no governo Guerra, mas eu acredito que agora, no governo Adiló, cerca de 1 ano e meio desse governo que está aí, nós precisamos retomar essa discussão. E eu tenho certeza, eu conto com a líder da casa, aqui o líder da casa, e com o próprio prefeito, que essa discussão da consulta popular, da aplicação do orçamento público, seja retomada na nossa cidade. Eu acho que é uma coisa assim que já passou, o governo Cassina não pôde fazer, foi 1 ano apenas, agora nós estamos há um ano e meio desse governo e nós precisamos retomar instrumentos de consulta popular para aplicação dos recursos públicos. Eu acredito que é assim que nós vamos conseguir ver quais são realmente as reais necessidades da população. Sua parte, vereador D'Ambrosio. É um tema que eu tenho muita paixão, né? A cidade se tornou desenvolvida a partir da época que foi criado o orçamento participativo. Bom, com a vinda de outros prefeitos, teve algumas alterações e acho que foi para melhor. No orçamento participativo, as obras saíam mais por região. E aí dava aquelas disputas, aquelas questões. Bom, com o orçamento comunitário, nós ouvíamos, porque eu fui diretor do orçamento comunitário por 4 anos, nós ouvimos todos os loteamentos, todos os bairros e inclusive o interior. Pois bem, como que um prefeito vai saber, lá sentado na cadeira, tudo aquilo que se necessita lá no loteamento Conquista, lá no Vitória, enfim. Então é muito importante que seja mais intensificado e que tenha recursos para depois investir. Porque não adianta o morador ir lá, decidir que vai ser a reforma do centro comunitário e depois não ter recursos para reformar. Para encerrar, quero dizer o seguinte, nós tínhamos em torno de 11 milhões por ano para investir através do orçamento comunitário. Só no governo Alceu, reformas de centros comunitários, construção de 4 centros comunitários, reforma de 2 UBS, mais de 100 ruas pavimentadas com recursos do orçamento comunitário. Então precisamos melhorar e avançar com recursos, porque isso é ouvir a comunidade. Parabéns pelo tema. Então, também para concluir, eu concordo com o vereador Zé D'Ambrosio. Eu acho que nós aqui não adianta, a gente faz todo um esforço, por exemplo, para fazer uma lei, para protocolar um projeto de lei, para aprovar um projeto de lei, se ele não for executado, nosso trabalho foi em vão. Da mesma forma, vereador D'Ambrosio,
na comunidade. Não adianta mobilizar a comunidade, fazer as discussões da forma que for, por bairro, por região. Acho que a gente pode, inclusive, nesse governo, aprofundar, além do participativo, além do comunitário. Colega. Nós temos instrumentos pela Pequena internet parte. que antigamente não existia. Agora, nós podemos fazer forma de consulta populares. O vereador Marcon estava falando antes na modernização. Essa é uma modernização que pode e deve ser utilizada pelo poder público. Usar as redes, usar as consultas pela internet, inclusive para ouvir a população. Isso não existia Peço a antes. palavra. Então, nós podemos peço a modernizar esta questão. Eu também já sei de casos que são 3, eu citei aqui a Rua dos Jardineiros, lá na Zona Norte, que faz 3 orçamentos comunitários que as pessoas vão e ganham a verba, mas não é feito a obra. Aí é pior, né? Porque aí ilude as pessoas se desanimam, não participam mais. Mas não é isso que a gente quer e nós estamos aqui para tentar aprofundar e colaborar com essa discussão da participação popular. O vereador Camilles pediu a palavra, mais alguém? Obrigado, colega Rose. Vereadora Rose, por isso nós temos na casa um projeto das emendas impositivas. É uma maneira de talvez até substituir o orçamento participativo e o orçamento comunitário. Eu só não entendo porque muitos são contra esse projeto das emendas impositivas. Obrigado. Vereador Veloci. Vereadora Rose, obrigado pela parte. Eu me somo às falas sua e também do vereador D'Ambrosio. Inclusive, na época da minha luta, que ainda continua da curva do Tiac, nós conquistamos, na época da D'Ambrosio, mais de 500 mil reais para resolver o problema da curva do Tiac. E se é daquele modelo, vereadora Rose, como a maioria era dinheiro papel que depois não existe, eu não sou favorável. Porém, esta casa está fazendo a sua parte, porque o Câmara vai aos bairros da forma como a presidente Denise, enfim, todos os colegas estão conduzindo e a presidente Denise levando as demandas como foi feito lá para o prefeito, não deixa de ser um braço estendido das reuniões comunitárias. Não deixa de ser. Então, esta casa está fazendo a sua parte. Eu seria carismático à volta, mas que realmente o dinheiro exista lá separado. Eu entendia lá atrás, D'Ambrosio, que se estava ali, estava separado e não. Claro. Então, daquele formato, muitas obras saíram. Mas naquele formato de promessa de um dinheiro papel, daí não sou favorável. Mas eu acredito que o trabalho que a Câmara recém iniciou pode ajudar muito o poder público ali na frente, quando entender que há o recurso baseado no levantamento desta casa, muita coisa pode ser feita junto. Obrigada, vereador Xuxa. Vereadora Rose, tive o prazer de trabalhar junto com meu amigo Zé D'Ambrosio no orçamento comunitário. E iniciou o orçamento com orçamento participativo, na época do PEP, né? O PEP lançou aí o orçamento participativo e tivemos muitas ruas calçadas com o PEP. Tivemos avanço no orçamento participativo, era muito bom. Depois veio o orçamento comunitário aí com o Sartori. Nós também tivemos um avanço nos bairros de Caxias do Sul, na região. Calçamos muitas ruas, pavimentamos muitas ruas e fizemos muitas reformas. Depois veio com Alceu Barbosa Velli também, que continuou o orçamento comunitário, onde a minha rua, onde eu moro, foi calçada através do orçamento comunitário. Inclusive, tem 2 ruas próximas à minha casa que também foi calçada através do orçamento comunitário. Então, o orçamento comunitário funciona nos bairros de Caxias do Sul. Funcionou e tenho certeza que se fizer o orçamento comunitário e voltar o orçamento comunitário e saber trabalhar, claro, teria que melhorar, teria que ter mais verba para dispor aos bairros de Caxias do Sul, porque os bairros têm muita necessidade em reforma, ampliação de centros comunitários
calçamento de ruas, né? Que nós temos já no bairro Serrano faltando umas 2 ruas para calçar e nós teremos que calçar e o orçamento comunitário viria numa boa para nós unir a comunidade e traçar essas metas para calçamento. Obrigado, Rose. Obrigada, vereador Xuxa. Então, como se diz, né, a Câmara está fazendo sua parte, está indo para a comunidade, ouvindo a comunidade, e é assim que nós temos que fazer: fiscalizar, discutir os orçamentos quando vem para cá, mas quem deve encaminhar o orçamento é o Executivo, ouvido a população. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rose. Próximo vereador a ocupar o grande